Olá, meu nome é Carlos Antônio Nogueira Andrade, sou atualmente egresso do sistema penitenciário, atualmente em liberdade, graças a Deus. Um ano se completou alguns dias atrás. Fui condenado por crimes de assalto e tráfico de drogas e condenado a 11 anos e 4 meses de pena, cumpridas 7 anos de pena. Dentro do sistema penitenciário de Serra Azul, conheci a educação, tive o acesso e fui monitor de educação. Trabalhei na área de educação por 4 anos, período letivo de 2012, 2013, 2014, 2015, tendo a oportunidade de iniciar um curso superior, primeiramente em EAD, pedagogia, licenciatura em pedagogia, e após a liberdade tive o acesso, juntamente ao Sistema Penitenciário de Jardinópolis, CPP de Jardinópolis, onde, através de um projeto via instituição e unidade, hoje, aluno do curso de Direito, Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Trabalho como mototáxi. Graças a Deus, a partir do momento que eu cheguei na rua, a partir do momento que eu consegui a liberdade, batalhando bastante com os pensamentos adquiridos através da educação, através da leitura, consegui investir com a ajuda da minha mãe, comprei a minha moto, hoje trabalho, pago a minha moto, faço faculdade, tenho uma grande responsabilidade familiar e tenho um grande exemplo a dar para os meus sobrinhos. Bom, vou contar aqui a minha experiência como aluno, primeiramente, e depois organizador e condutor de um clube de leitura. Vamos falar sobre o que fazer para conseguir sair de 0 livros lidos por ano para um total de 24 livros lidos, uma média de 2 livros por mês. Algo muito interessante, muito diferente da realidade que vivemos hoje. O público-alvo desse clube de leitura, o qual eu era organizador e condutor também, juntamente com um grande corpo envolvido, são sentenciados condenados por tráfico de droga, sequestro, latrocínio, homicídio, pessoas desacreditadas pela sociedade, pessoas condenadas de 1, 2, 5, 10 até 30 anos de cadeia. Pessoas que antes desse projeto, falar em leitura para elas era loucura. Você apresentar um livro para elas era até uma forma de afronta. E que hoje fazem parte, estão felizes com isso e conseguiram construir pensamentos e projetos para um pós-liberdade. O projeto, o qual eu iniciei, acontecia no Sistema Penitenciário de Serra Azul, Penitenciária 1, onde eu me encontrava recluso. Primeiro momento como aluno, participante das aulas da escola e como aluno da escola, um integrante do clube de leitura, que eram parceiros em si. No começo eu era aluno, concluindo o ensino médio e fazendo parte do clube de leitura. E após a conclusão do ensino médio, através do Sistema Nacional do Exame Médio, o Enem, tive a oportunidade de concorrer a uma vaga no corpo docente, se tornando monitor de educação, tendo a responsabilidade de compartilhar conhecimento com os demais sentenciados. Alguns que moravam inclusive na mesma cela que eu. Depois de monitor, tive o acesso à organização desse projeto e passei a ser também condutor dele. Após ser transferido para o CPP de Jardinópolis, Sistema de Progressão Penitenciário, eu tive a oportunidade de se tornar um membro organizador. Eu era responsável por conduzir os alunos, os sentenciados, e incentivá-los a ler os livros. O clube de leitura funcionava da seguinte forma: eram apresentados aos organizadores alguns títulos de livros. Os organizadores por si tinham a responsabilidade de lê-los e até mesmo
entendê-los antes de ser apresentado. Por quê? Porque havia necessidade do incentivo. Então você só consegue incentivar alguém a partir do momento que você entende que aquilo é valioso, que aquilo vale a pena investir. Então, eu como organizador, alguns outros amigos que também faziam parte do grupo, a gente tinha a responsabilidade de ler os livros e apresentar. O clube era composto em média por 20, 25 alunos frequentes que participavam do clube. A apresentação a eles era a parte mais interessante, porque no começo você vai falar para um cara que cometeu crimes bárbaros: você gostaria de ler um livro? Ele olha para você e fala assim: o que eu quero com um livro? Aí você tem a responsabilidade de mostrar para ele o que ele quer com o livro, que na verdade ele não sabe, mas quando ele entender a influência que esse livro vai ter na vida dele, o ganho que ele vai ter através dessa leitura, ele vai passar a se apaixonar por isso, coisa que aconteceu na minha vida. Após a apresentação do livro aos alunos, eram dados 15 dias de prazo para eles lerem os livros. Só que não era dado também como obrigação. Bom, se você não ler, você era punido. Que, acredito, o incentivo não pode vir acompanhado de uma punição caso não aconteça. O incentivo tem que vir de dentro. A pessoa tem que gostar daquilo e fazer porque ela gostou daquilo. Então, eram dados 15 dias. E o interessante é que no começo você fala assim: meu Deus, será que esses caras vão ler esses livros? O que esses caras vão fazer? Beleza, passados 15 dias, a reunião. Todos lá, presentes, sentados na cadeira, alguns tímidos, um olhando para a cara do outro, né? Porque existe aquele paradigma, aquele estigma no cárcere, que é o seguinte: eu tenho que manter a postura de criminoso, eu tenho que ser homem, né, bruto. Então o cara chegar e contar do livro que ele leu de primeiro momento foi difícil. Então a gente fazia, né, a apresentação, a introdução à discussão. A gente começava falando sobre a introdução do livro, citando alguns pontos importantes, e a gente começava a, né, fomentar aquela discussãozinha, e um ou outro a gente via que o olhar dele até chegava a brilhar assim, ele levantava a mão e falava assim: bom, eu entendi isso naquela parte, e o outro via que ele falou alguma coisa, ele levantava a mão também e falava assim: poxa, eu entendi isso também, eu achei legal essa parte. O outro já virava e falava assim: oh, eu me identifiquei com essa parte do livro. E aquela discussão foi acontecendo e se tornou, poxa, maravilhosa, um grande crescimento na área do conhecimento, na área da ação social, na área de mudança de pensamento. E após o fim daquele grupo, daquela discussão, os alunos, a gente apresentava novos livros para eles e eles já pediam. Não precisava mais da gente falar assim: ó, vocês querem? Não, ele já pediu: ô Carlos, eu gostaria de ler esse livro aqui. Ou não, marca meu nome aí. Pô, até mesmo algumas dificuldades que a gente teve, que foi interessante, o clube funcionava com alunos inscritos. É um fato interessante. E depois de tudo isso acontecendo, esse envolvimento dos alunos, eles chegavam na cela, né, onde ficavam lá, e começavam a discutir, falar sobre o livro. Poxa, eu li essa parte, você leu também? O que você achou dessa parte? E outros sentenciados olhavam assim e falavam: do que vocês estão falando? A gente está falando do livro aqui que a gente está lendo lá no clube de leitura. Poxa, cara, como eu faço para participar? E a gente teve vários casos desses, de pessoas que não faziam parte até mesmo nem da educação, até mesmo não do clube de leitura, e chegavam na gente e pediam para participar. Isso foi gratificante porque o trabalho estava sendo realizado, estava conseguindo fazer com que a mensagem chegasse com endereço, a mensagem chegasse e fizesse a transformação na vida do sentenciado. E também, outro fato interessante, nas discussões que aconteciam, o aluno chegava e falava assim: poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Pô, você conseguir fazer o cara pensar de uma forma diferente? Eu não, nem o corpo de organização, mas o livro. Essa é a mágica do livro.
ele faz o cara pensar de outra forma. Aí você pensa, um cara que tem capacidade de entrar num estabelecimento armado, cometer um crime bárbaro, sem sentimento algum, fazer atrocidades, um cara que tem ali o gosto por ficar numa esquina vendendo droga, ou se não carregar um caminhão de droga, um cara que faz um sequestro, amarra uma vítima, tá ali na sua frente, como uma pessoa deslumbrada, algo que na vida dela nunca apresentaram dessa forma para ela. E por acaso dentro do cárcere ela conheceu. Uma pessoa que você conhecia ela antes do clube da leitura, você conseguiu observar o caráter fechado dela. Aquela imposição de um clima, um ar pesado, que até mesmo obscuro na vida dela. E depois disso você conseguia ver ela mais alegre, até mesmo não que ela ficava boba 24 horas, mas não, você via, passava por você, ô Carlos, tudo bom? Pô, e aí? Tô lendo um livro lá, tô gostando, hein? Você viu aquela parte lá do livro lá? Assim, eu li, o que você achou? Nossa, cara, eu achei, mas não, eu tô terminando de ler, eu ainda tô na página tal. Então você vai ver, na página tal vai acontecer, não, fala não, deixa eu ler. Foram experiências que eu vivi e que, isso me deixava super feliz. Mas olha que vem na mente. Imagina você. Eu também fui assim. Eu cometi crimes de tráfico de drogas, assalto. Eu tinha essa capacidade, eu acreditava que isso era pra mim. E tudo que eu tô falando é uma coisa que eu vivi. Então olha que contraste. E por que esse contraste? Por que eu consegui sair de uma posição de praticante de um crime para uma posição de incentivador à educação, à leitura? O que fez isso acontecer na minha vida? Cara, é o que eu estou falando, é a leitura, a educação, mas através do quê? Do incentivo. O que está faltando é incentivo. Na verdade tem incentivo, mas tem que ser um incentivo direcionado, um incentivo que quer a mudança e busca essa mudança, essa transformação na pessoa. Porque o livro tem a capacidade de fazer isso, mas um livro lá na prateleira, muitas vezes ele não tem influência nenhuma. Ele está lá na prateleira. Agora, a partir do momento que você pega ele da prateleira, você apresenta como uma história interessante, você apresenta como uma possibilidade de mudança de pensamento, a pessoa vai falar assim, bom, cara, eu vou ler. E a partir do momento que ela lê e ela toma o gosto pela leitura, tudo acontece. Então não é eu que fiz isso acontecer, mas eu fui um ajudador. Eu fui uma pessoa uma ferramenta importante para que essa pessoa tivesse o acesso. E para que ela conseguisse, através desse acesso, alcançar uma transformação. Fatos que aconteciam nas reuniões eram externados dali. Chegava lá na sala, a partir do livro ele acabava de ler, ele tomava tanto gosto que ele pegava um livro curto, ele acabava de ler ali em 2, 3, 4 dias no máximo, e ele chegava assim, pô Carlos, tem mais algum livro? E primeiro quando a gente apresentava 2 títulos, aí ele falava assim, Carlos, já acabei de ler, eu não posso ler o outro. A gente deixava um ar de mistério, falava assim, não, você não pode ler o outro agora, porque você leu o outro agora, ele, não, mas eu quero ler o outro. Vamos fazer assim? Você não quer ler um outro livro? Bom, eu quero. Aí deixava à disposição da biblioteca para ele escolher um livro para ele ler. Pessoas de fora do clube chegavam da gente e falavam assim, como que eu faço para ler um livro? Eu falei assim, poxa, é simples, cara, você vai lá na biblioteca lá, você vai ter... Em Serra Azul era uma cartilha. Então chegava no raio, por ser um sistema fechado, é um pouco diferenciado. Então chegava a cartilha e a cartilha ficava à disposição nossa no raio. Então ele chegava nos monitores e falava assim, eu gostaria de ler um livro, apresentava. Só que tem um porém, olha que interessante, aí que vai a parte interessante. Muitas vezes ele via aquela cartilha passar de cela em cela, ele ficava olhando aquela cartilha. Ele já tinha uma vontade de ler um livro, mas ele não tinha um direcionamento, ele não tinha um incentivo. Quando ele chegava na gente, ele falava assim, como que eu faço para ler um livro? Eu falo assim, é simples, você escolhe o livro, mas eu não sei fazer isso. Então aí é onde que a gente entrava, a ferramenta de incentivo. Pegava a cartilha e chegava, qual é o gênero que você gosta? E muitos falavam assim, o que é gênero? Poxa, cara, isso é muito interessante, que uma hora eu também não sabia. Quando eu entrei na educação,
como aluno, que eu ouvi falar de gênero, eu também não sabia. Então aquilo refletia, eu olhava e falava assim, cara, olha que legal. Ontem eu era um igual, hoje eu estou ajudando. Olha que bacana. Então a gente passava para ele e mostrava, ele falava, do que você gosta? Ah, eu gosto de ação. Gosta de ação? Então vamos lá. Na área, no catálogo, no livro de ação. Tem livro tal, livro tal, livro tal. Você já ouviu falar de algum desses? Não. Então vamos lá. Eu vou indicar um para você. Olha a responsabilidade que a gente tinha. Se a gente indica um livro e ele não gosta, a gente poderia eliminar o leitor. Mas graças a Deus essas indicações sempre eram livros fáceis de ler, pelo fato de a gente já ter lido, já ter entendido que aquilo ali era um incentivo bom, pequeno de primeiro momento, para que ele leia rápido e tenha vontade de ler mais. Isso, algum tempo depois, era um dos caras que mais falava no clube de leitura. Um dos caras que mais dava, não, professor, eu gostei da livro. Se deixasse, ele contava o livro inteiro e ficava pontuando as opiniões de outros também. E a discussão é gostosa nisso. Outro ponto interessante é o reflexo além do cárcere. Quando você vê um aluno, um reeducando, a sua filha vindo visitar ele com um livro na mão, ele sentado do lado dela e começou a contar uma história para ela. Essa é a parte que a gente vê aquilo e fala assim, cara, o nosso trabalho vale a pena. Você vê, após a visita, o cara feliz, sorriso lá na orelha, falou assim, eu contei para minha esposa que eu tô lendo o livro, ela ficou muito feliz, ela falou assim que eu devo continuar, que ela tá feliz comigo. Isso mostra que isso está influenciando até mesmo na estrutura familiar. Um cara que muitas vezes era desacreditado até mesmo pela esposa, que vai visitar ele, que acredita ali, mas ela falava assim, será que ele vai mudar? A filha que viu o pai preso, mas talvez algumas não entendiam, mas outras falam assim, meu pai está preso, ele errou. Mas ela chega lá e vê o pai dela com um livro, ela fala assim, poxa, meu pai, não, eu vou ler. Meu pai está falando para ler, ele fez coisa errada, mas ele está falando para eu ler, então eu vou ler, porque ele quer essa mudança. E isso mexe com qualquer um. Acredito que todo ser humano, que por mais que não esteja vivendo lá dentro, mas vê um cara que cometeu um crime, vamos dizer, que tinha muito lá, toda a diversidade de crime, um cara que cometeu um latrocínio, um homicídio bárbaro, pegar um livro e dar para sua filha ler, mexe com a pessoa. E foram experiências que a gente viveu. Também você tem uma parte interessante, eu até comentei, você vê a pessoa mudar o seu vocabulário. Isso aconteceu comigo, foi muito bonito. Antes da leitura, eu me esforçava para falar na gíria. Eu queria aprender o máximo de gíria possível. É nós que tamo junto, o barato é louco, é nós velho, vamos lá, e pai pum e tal. E eu queria entender e falar assim. E a partir da leitura, como que eu posso dizer, involuntariamente, os livros transformavam o vocabulário. Eles transformam, eu não precisava mais me esforçar, eu ia modificando meu vocabulário porque eu precisava entender, eu queria entender o livro, só que para entender o livro eu tinha que me adequar à leitura, eu tinha que me adequar à linguagem formal. E, poxa, é muito bonito, cara. Você vê uma pessoa que outrora só falava na gíria, você sentar para conversar com ela e de primeiro momento reduzir, de segundo momento mais ainda, chegar a um ponto que ela consegue usar todas as suas habilidades intelectuais sem utilizar nenhuma gíria. Aí você olha para o passado dela, cara, ela nasceu na periferia, cercada e rodeada pelo crime, os seus heróis, porque toda criança ela cresce com heróis. Os seus heróis eram traficantes, eram assaltantes. O seu vocabulário era totalmente na gíria. E até ela começa a conversar, você olha pra ela, você vê ela conversando, tem um que chega e fala assim pra ela, mas você vai ficar falando bonito, eu não tô te entendendo. Eu ria. Isso aconteceu comigo também, mas eu vi acontecer com outro. E eu ria porque a pessoa que ainda não tinha esse acesso e não tinha tomado assim, essa iniciativa de, não por falta de incentivo, mas assim, ela não estava naquele nível,
de transformação, hoje, como aluno do curso de Direito na Universidade de Ribeirão Preto, na ERP, tenho um grande sonho: me formar, exercer a profissão com bastante presteza, porque isso significa muito para mim. Eu estive de um outro lado, hoje eu estou aqui. E através dessa profissão, um conhecedor dos direitos dos cidadãos, eu quero ter a oportunidade de, através do meu testemunho, levar essa verdade que está oculta a muitas pessoas, que é possível uma mudança, que é possível uma transformação, que uma vez bandido, sempre bandido, é uma mentira, que é possível a pessoa que passou por dificuldades, que entrou pelo caminho errado, lá na frente existe uma luz no final do túnel. E eu tenho a convicção que através de palestras, de trabalho, de projetos, eu vou conseguir alcançar e fazer, digo o mínimo, né? Porque a gente nunca pode dizer que a gente vai fazer muito, mas o mínimo para tirar o máximo de pessoas desse caminho que, além de ser uma ilusão muito forte, ele oculta por interesse a realidade da sociedade carente. Todo esse processo de engajamento na educação, na leitura, dessa transformação que começou através de um incentivo e criou raiz e hoje floresce na minha vida, eu devo à equipe de coordenação, ao instituto, à fundação da FUNAP, todos os organizadores que estiveram ali, que faziam as visitas, que orientavam o nosso trabalho, e essa instituição em parceria com o projeto Palavra Mágica, que sempre buscando trazer conteúdo, buscando fazer essa estrutura externa, porque um sentenciado ou até mesmo um grupo de sentenciados sem um corpo de estrutura burocrática não acontecia. Então, obrigado FUNAP, obrigado Instituto Palavra Mágica, obrigado a essa parceria maravilhosa que eu posso dizer, eu não gosto de falar, as pessoas falam assim, é mérito seu, eu falo assim, mesmo que eu tivesse todo esse esforço, se eu não tivesse esse incentivo. Então, obrigado por vocês entrarem na minha vida e me ajudarem a alcançar essa transformação e ser o que eu sou hoje. E não ficou restrito ao cárcere não, viu? Depois que eu saí em liberdade, tive o acesso a essas pessoas maravilhosas e elas me abraçaram, me acolheram, me trouxeram para perto delas, e hoje eu participo de projetos em parceria, continuo em parceria com a Fundação a FUNAP, ao Instituto Palavra Mágica. Então isso é uma prova que as pessoas podem dizer, não, isso daí só acontece lá, é para inglês ver. Não, na minha vida não foi assim e não está sendo. Eu posso dizer que eu participo e eu estou em contato constante com esse grupo 10. Então, através de tudo isso que eu te falei, vamos continuar nesse caminho. Vamos incentivar essas pessoas a, através da leitura, se transformar a sua vida, o seu modo de pensar. Vamos fazer um movimento de levantar a turma da leitura. Vamos, através deste movimento, incentivar as pessoas que não têm acesso e até mesmo as que têm acesso a lerem mais, a entenderem a essência da leitura e, através dessa essência, se transformarem, enraizar, deixar esse movimento enraizar na vida de cada um e que elas possam florescer cada dia mais e esses frutos desse incentivo alcancem pessoas e mais pessoas, para que esse movimento alcance proporções gigantescas. Bem?